Olá pessoal, hoje trouxe mais um livro aqui, que é do Luiz Hermínio. O nome do livro é Matando a Carne, Separando o Precioso do Vil. É isso aí, vamos lá. Capítulo 1, Matando a Carne. Ó, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias 9, versículo 1. O clamor presente nesta passagem mostra que Jeremias era de fato um profeta chorão. Particularmente, gosto muito de ler sobre ele. O livro de Lamentações expressa bem a característica desse profeta, e em minha opinião, todos nós deveríamos escrever alguns livros semelhantes, pois todos temos algum tipo de lamento. Lamentações de Luiz Hermínio provavelmente fosse um bom livro. Jeremias foi um homem que viveu em Jerusalém e que por 40 anos profetizou sem que ninguém se convertesse dos seus caminhos. Em seu tempo, Jerusalém foi invadida pela Babilônia, que tinha então por rei Nabucodonosor. Imagina Jeremias em meio à guerra, vendo Jerusalém sendo tomada e o templo derribado e toda aquela fumaça de destruição ardendo em seus olhos e impregnada em suas lágrimas. Talvez passasse pelo coração de Jeremias uma nova lamentação que poderia ter como título: Meu Deus, por que não me deram ouvidos? Deus nada faz sem antes avisar os seus profetas e a sua igreja. De fato, a igreja deveria ser a primeira a saber a causa dos acontecimentos mundiais, mas muitas vezes ela desconhece os motivos dos eventos porque simplesmente está vivendo longe do Senhor. A noiva tem que saber as coisas antes que elas efetivamente aconteçam, porque o desejo de Deus é revelar sua vontade e compartilhar seus feitos com seus profetas. Deus não esconde sua vontade e seus planos. Tudo o que ele faz é comunicado previamente a seu povo. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Deus tinha instruído o povo quanto a seu plano para a conquista de Canaã. Ele disse que quando chegasse a Canaã deveriam destruir tudo e todas as tribos que estivessem lá, os perizeus, cananeus, amorreus, heteus, heveus e jebuseus, porque ele não queria que seu povo fizesse aliança com ninguém. Destruam os altares e os ídolos, disse, porque se não fizerem isso e não expulsassem os moradores da terra diante deles, o que deixasse se tornaria espinho em seu meio e também em seus olhos. Aquilo que não fizesse da ordenação dada se voltaria contra eles. E nos dias de Jeremias cumpria-se aquela palavra. A Babilônia estava para levar o povo de Deus ao exílio por 70 anos, pois a ordem era para que eles destruíssem aqueles povos na tomada de Canaã, e não obedeceram à voz do Senhor. Agora o mal se tornara contra Jerusalém. Sempre aconselho a estudar atentamente o livro de Jeremias. Ele foi um profeta e viveu em um tempo muito difícil. Esses dias eu estava orando e dizia: Deus, como eu queria ser como um profeta, como Isaías ou como Jeremias. E quando falei como Jeremias, o Espírito Santo imediatamente me quietou dizendo: percebi no que você está pedindo. O profeta chorão não era ouvido. Ele falava, profetizava e cansava de proclamar o juízo de Deus, mas ninguém lhe dava ouvidos. Durante o período de guerra, o profeta havia dito ao rei Zedequias que o Senhor lhe ordenara entregar-se à Babilônia, porque assim eles não destruiriam Jerusalém, e também porque tudo o que estava acontecendo era tratamento de Deus, que iria por fim abençoar o povo. O rei, porém, negou e irou-se contra Jeremias, mandando prendê-lo em uma cisterna por algum tempo. Passado o castigo, o rei mandou trazê-lo novamente, porque acreditava que uma repreensão faria com que o profeta mudasse de ideia, e que então profetizaria o que o rei queria ouvir. E ao perguntar-lhe novamente, teve a mesma resposta, ainda que Jeremias temesse ser morto por causa dela. Deus não muda, a sua palavra é a mesma. Naqueles dias, muitos profetas diziam ao rei: fique firme, ó grande rei, porque a bênção é nossa. Apenas Jeremias profetizava ao contrário, porque tinha a plena certeza de que as palavras que a partir dele foram proferidas eram as palavras do próprio Deus. Saiba que o fato de uma porta simplesmente estar aberta não quer dizer que foi Deus que a abriu. Da mesma forma, o fato de uma porta estar fechada não quer dizer que foi o diabo que a fechou. As pessoas costumam se lançar nas portas abertas, mas precisam saber se realmente foi Deus quem a abriu. Não é pelo simples fato de uma porta estar aberta que precisam entrar por ela. Talvez você se pergunte: e quando a porta se fecha? Geralmente costumamos nos acalmar e nos aquietar quando isso ocorre. Considere o fato de que nem toda porta fechada significa que você deva reagir tornando-se passivo à situação. E nessa hora talvez você esteja pensando: mas se a porta fechou, então acho que não era Deus. Pois eu penso que se a porta fechou, se alguma circunstância ou algo ousou fechá-la, atrapalhando algum projeto de Deus, Ele mesmo a arrombará se for preciso.
Precisamos, pois, ouvir a voz de Deus e obedecer a ela. Certamente você sabe que se enfiar um espinho em seu dedo polegar, ele inflamará, e a partir de um dedo inflamado você poderá ter febre em todo o seu corpo. Caso ignore esse espinho, a ferida pode vir a se agravar, chegando ao ponto de ser necessário amputar a sua mão, ou ainda, caso se agrave mais, custar-lhe a própria vida. O fato é que o corpo não aceita algo estranho a ele. Uma simples farpa, um espinho, um alfinete, quando inserido na pele, mais cedo ou mais tarde será expelido. O corpo expulsa o elemento estranho, sinalizando que ele não é bem-vindo. Assim é com o corpo de Cristo. Assim funciona o agir de Deus. O corpo precisa se manter puro, inteiro e imaculado. Ele expele o que o adoece. Mais cedo ou mais tarde, algumas portas são abertas e outras fechadas para mover as ações de Deus entre nós. Precisamos aprender apenas discernir o movimento a ser feito. E a gente precisa expulsar os gigantes, os povos estranhos que estão dentro de nós, porque aquilo que a gente tolera hoje vai vir contra nós depois. Tem um ministro, que não lembro mais quem é, que ele diz o seguinte: o princípio que você quebra hoje, lá na frente, ele te quebra. Capítulo 2. A carne precisa ser destruída. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel 15, do 2 ao 3. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. 1 Samuel 15, versículo 9. Os dois trechos que iniciam este capítulo evidenciam que Deus havia dado uma ordem a Saul acerca dos amalequitas, e ele a desobedeceu. Ao invés de obedecer a ordem do Senhor, Saul quis ofertar a Deus parte do que havia poupado. Deus, entretanto, não aceita sacrifício da carne. Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. O que tiramos dessa passagem é que devemos matar tudo que Deus nos manda matar em nossa vida. Se queremos estar na glória com o Senhor, devemos nos preparar, porque Ele vai nos pedir coisas que talvez até nos assustem, a ponto de dizermos: isso que o Senhor me pede é a minha vida, a minha razão de viver. Mesmo assim, Ele vai manter seu pedido, não nos cabe negociá-lo. Por causa da desobediência de Saul, Deus rejeitou seu trono e uma grande luta foi travada. Saul, o rei rejeitado, começou a perseguir seu sucessor, Davi, ungido pelo profeta Samuel para ser o novo rei de Israel. E no fim da batalha, depois de tantas tentativas frustradas, Saul preferiu tirar a sua própria vida a render-se a seu inimigo. Quando tenta, porém, um suicídio, quem acaba matando Saul é um filho de Amaleque. 2 Samuel 1, versículo 1 ao 16, que conta essa história. Aquele homem arrancou a coroa de Saul e correu até Davi para contar o que havia acontecido. Diante de Davi narrou a tentativa de suicídio do rei, que transpassou uma espada em seu ventre e, desistindo por sofrer muito, pediu então para ser morto pelo inimigo. Que ironia! Saul não matou os amalequitas, segundo a ordenança de Deus, e por fim, um amalequita arrancou a sua coroa de vida. Mate tudo o que Deus te mandou matar, absolutamente tudo. Por vezes colecionamos pecados de estimação. Alguns desses pecados são guardados a 7 chaves. Não os revelamos a ninguém, pois afinal de contas gostamos de nos permitir cair de vez em quando neles, tão próximos e guardados em nossos esconderijos da alma. Se você não destruir tudo, entretanto, até mesmo os pecadinhos de estimação, eles inevitavelmente vão destruir você. Vão matar você e arrancar a coroa da cabeça. Destrua a carne, senão ela vai afastar você de Deus. Destrua tudo que é humano, não aceite o banquete de Satanás. Não aceite a oferta da sua carne, simplesmente não aceite. Como diz a Joyce Meyer, tudo que é enterrado vivo nunca morre, e é como um fermento. Um pecado escondido é como uma massa fermentada, ela só vai crescer. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 17 e 24. A lista de orientações não para por aqui, continua, exortando-nos de inúmeras formas, tais como: deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, não deis lugar ao diabo. Em Colossenses 3,5, o apóstolo Paulo nos diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Os amalequitas representavam um povo carnal, que não tinha entendimento da verdade que vem do alto, e não conhecia ao Deus vivo. O Senhor havia orientado ao seu povo a não firmarem aliança com ninguém antes destruíssem tudo. Mas não foi assim que aconteceu. Quase tudo foi destruído. O rei amalequita, porém, foi poupado, além de suas ovelhas e boi. Por fim, o que não foi destruído tornou-se espinho contra Saul, levando à morte. Eita poxa. Capítulo 3. O tempo da promessa. O tempo da promessa está intrinsecamente relacionado ao novo nascimento e ao que ele significa. Provavelmente, antes de viver na promessa, você até procedesse de outra forma, mas agora Deus tem uma nova vida para você. Nascer de novo não é apenas vir e aceitar Jesus na sua vida. Esse grande passo é apenas o primeiro deles. É a porta pela qual você entra e começa a viver uma nova vida. A partir dessa decisão, você começa a viver um tempo no qual Deus quer andar com você e nesse caminho ensinar-lhe o que é bom. Obviamente, o que não é bom. O certo e o errado, com clareza e entendimento, para que chegue o seu destino, que é Ele. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis 15, do 3 ao 5. Abraão teve 2 filhos. O primeiro, Ismael, foi o filho da escrava Agar. O segundo filho da promessa, Isaque, que Abraão teve com a sua esposa Sara. Quando Deus falou que Abraão teria um filho, Sara riu, pois Abraão, ao olhar para Sara, já envelhecida e fraca, e para a própria velhice, provavelmente duvidando da possibilidade de aquelas palavras se cumprirem. O casal escolhido para gerar o filho da promessa, entretanto, só precisava fazer uma única coisa: esperar que se cumprisse o que Deus havia dito. O tempo foi passando, porém, e os anos foram se tornando incontáveis, até o dia em que Sara, já cansada de esperar por seu filho, teve uma ideia de que lhe pareceu brilhante: pedir a uma de suas escravas que se deitasse com seu marido, para que então se cumprisse a vontade de Deus. Sugerindo isso ao seu esposo, Abraão acatou, gerando Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ou seja, a Sara ela quis arrumar uma solução gerada da carne, e essa solução, essa ajuda para Deus, acabou se voltando contra ela. Por isso que Jesus, quando ele se encontrou com Paulo, né, que quando Paulo caiu, que ele perguntou: quem é, Senhor? Ele disse: não, eu sou Jesus a quem você persegue. E Jesus falou para Paulo: Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, seria tipo: Paulo, dura coisa é você ficar dando murro em pontas de faca. Quando a gente resiste à vontade do Senhor, aquilo que a gente faz da obra da carne, ela se volta contra a gente, mesmo que a gente esteja querendo dar uma ajudinha para Deus. E então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Ela que deu a ideia e, né, jogou a culpa no Abraão. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Gênesis 16, de 1 ao 5. O que Sara não esperava, contudo, era que Agar se voltasse contra ela, zombando e desprezando sua senhora por ter tido um filho com seu senhor.
Assim é também com a carne. Se ela liderar seu corpo, desprezará o espírito. Passaram-se alguns anos até que Sara também concebesse um filho. O livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 1 ao 5, relata quando o Senhor visitara Sara, conforme havia dito, e lhe fizera como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na velhice, sendo Abraão de idade de 100 anos ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no seu filho concebido por Sara o nome de Isaque, e o circuncidou quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Nos planos de Deus, somente Isaque teria nascido, mas pela incredulidade e precipitação do casal, além do filho da promessa, nasceu também Ismael, o filho da escrava que se tornou espinho. À medida que 2 meninos iam crescendo, as diferenças aumentavam. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Gênesis 21, versículo 9. Já não se tratava apenas de rivalidade entre as mães, mas de um ódio transferido aos filhos, gerando um conflito entre eles. Ismael sempre vencia por ser aproximadamente 14 anos mais velho, e como é sabido, a luta entre eles persiste até hoje. Judeus e árabes continuam guerreando pela precipitação de Abraão, uma única pessoa. Com todo esse conflito, Deus mandou que Abraão mandasse a escrava embora, ou seja, enviou para longe o filho da carne. Deus o mandou despedir. Agar e seu filho, embora Deus prometesse cuidar de ambos. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ela é da tua descendência. Olha como Abraão era tão abençoado. Até a descendência dele, que não era para ter nascido, o Senhor abençoou, porque era a descendência dele. Gênesis 21, 13. Assim como o filho da carne não poderia crescer ao lado do filho do Espírito, o que é carne não pode andar com o Espírito. E do mesmo modo que o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim o é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4, versículo 30. Em outras palavras, o que Deus quer nos dizer é: mande a carne embora, destrua suas obras, porque se você não matar a carne, ela vai matar você. Se não destruir a carne, ela vai tirar você da minha presença. Tem até um rap muito antigo, que eu não lembro nem mais quem canta, que ele dizia o seguinte: a Bíblia te afasta do pecado, mas o pecado te afasta desse livro. Tome cuidado. E realmente é isso que acontece, porque não há como coabitar as duas coisas ao mesmo tempo. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos deixa este recado: quando você chegar ao lugar da promessa, destrua a sua carne. A carne não sai nem é arrancada em nome de Jesus, e muitas das coisas que atribuímos ao diabo são na verdade da carne. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Ainda como consta no livro do Tiago, ninguém é tentado por Deus, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Tiago 1, versículo 14 e 15. Não podemos, portanto, dar lugar a um mau pensamento, porque ele gerará o pecado, que por sua vez gerará a morte. Jesus jamais matará a sua carne. Quem tem que fazer isso? Nós. Ele não vai desligar a televisão quando ele estiver passando um programa imoral. É você que tem de fazer isso. Ele tampouco tirará o vício da sua vida. A vitória certamente já é sua. Quem tem, no entanto, de deixar a velha criatura, matar a carne e tomar posse da vitória, é você. Se você não matar a sua carne agora, lá na frente ele vai encontrar você novamente, feitos amalequitas. A carne tem que ser destruída agora, no tempo da promessa, pois você já está andando nela. Você precisa se perceber como um filho de Deus, um herdeiro do Pai, que de uma vez por todas, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que vão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Jesus já nos aperfeiçoou uma vez na cruz. Agora buscamos a santificação adquirida numa prática de vida com Deus. Você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio morar em você. Então, quando ele chega, é que começa o processo de santificação. Capítulo 4. Renúncia e santidade.
Certamente você já percebeu que santidade não é um metro de roupa ou cabelo a mais. Afinal de contas, essas coisas não farão você se tornar mais santo. O que talvez ainda não esteja claro é que não somos nós que fazemos algo para sermos mais santificados. É Deus quem faz. Nós apenas nos separamos e Ele nos santifica. Não há nada que possamos fazer para nos santificar. Eu nunca me santifico, eu apenas me separo. É Deus quem me santifica. Algumas pessoas pensam que ao santificar-se, Deus se separa para o ministério, quando é exatamente o contrário. Você se separa e Deus vem com a santificação. Você renuncia ao mundo, então a unção de Deus vem sobre você e com ela a santidade de Deus para com a sua vida. Andar em paz e santidade é andar com Deus, e se você não matar a carne, ela vai achar você e por consequência matá-lo. Jeremias viu o povo sendo levado cativo porque tinha uma ordem não cumprida: destruir todos os moradores daquela terra. Você tem de destruir o morador antigo que está em você, ou seja, o velho homem. Você tem de destruir o homem antigo, o mentiroso, o enganador, o ladrão que habita dentro de você. O adúltero, o impuro, aquele que fazia coisas erradas. Andar em separado é um propósito de vida. Você se recorda de Davi quando matou o gigante? Ele matou Golias, mas mais à frente outro gigante que estava dentro dele quase o matou também. Davi derrubou Golias com uma pedra e cortou sua cabeça, mas dentro de Davi havia um gigante que não podia sequer ver uma mulher tomando banho. O gigante da imoralidade derrubou o destemido Davi. Nós temos de matar o antigo morador que antes habitava em nós. O velho Luiz Hermínio tem de morrer para que o novo Luiz Hermínio, o desejado por Deus, possa nascer. Da mesma forma é com você. Você tem de matar a velha criatura para que a nova venha à tona. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vós vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, versículo 5 ao 10. Não é um terno ou uma gravata que me faz um novo homem. O que me torna um novo homem é a morte do velho homem. O novo só aparece quando o velho está morto. Não podemos agir com duplo caráter. Antes precisamos matar a velha criatura. E que mata a velha criatura é você. Não adianta colocar a mão nos olhos e dizer: olhos, em nome de Jesus não olhe mais. Ou boca, eu te repreendo. Ou ainda, ouvido, eu te proíbo de ouvir fofocas, pois não surtirá nenhum efeito. Você precisa aprender a dizer não e se afastar do que não convém. Eu não quero, eu não vou olhar, eu não vou ouvir, eu não vou pensar, eu não vou andar, eu não vou sentir, e agir de acordo. Capítulo 5. Amor e justiça, uma aliança perfeita. Hoje é muito comum as pessoas pecarem e no outro dia pedirem perdão, porque usam a desculpa de que Deus é bom e se acham no direito de fazer o que bem entendem. Afinal de contas, Ele é bom e tudo perdoará. O que as pessoas esquecem é que o amor de Deus anda com a sua justiça. O amor nunca anda só, mas sempre é acompanhado da justiça, assim como a justiça nunca anda só, mas anda sempre acompanhada do amor. Amor sem justiça pode virar licenciosidade, assim como justiça sem amor pode virar legalismo. Não podemos apenas nos alicerçar no amor de Deus, precisamos entender que Ele é justo e a justiça é a base do seu trono. Retidão e justiça são a base do teu trono, amor e fidelidade vão adiante do teu rosto. Salmos 89, versículo 14. Deus ama o pecador, não o pecado. Talvez você esteja se perguntando: então por que Jesus não me liberta desse pecado? E a resposta é simples. Ele já morreu na cruz há 2000 anos atrás para libertar você. Basta apenas que tome posse e acesse esse perdão. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Tiago 4,8. Gosto particularmente de uma passagem do livro de Isaías que diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim como todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Isaías 66, versículo do 1 ao 2.
Nela podemos verificar a expressa vontade de Deus, que é de habitar no homem, mesmo tendo o céu como o seu trono. Deus está lhe perguntando: onde está o lugar que você preparou para mim? É você quem prepara o lugar para a morada do Senhor, e isto é feito com humildade e arrependimento. Tem uma canção que fala bastante sobre isso. O nome da canção é Make Room, da Kim Walker. Procurem lá, que fala sobre a gente criar esse espaço para que Deus possa agir na sua vontade. As pessoas acham que podem andar com Deus de qualquer jeito. Servem a Deus como serviam ao Pai de Santo ou como serviam a alguns demônios. Servem a bem da verdade a uma religião. Deus está acima de qualquer coisa. Para andar com Ele, eu tenho de entender o princípio que o amor de Deus e o seu julgamento andam juntos. Deus nos ama tanto que já provou seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer na cruz. Jesus morreu para nos salvar, já consumou o que deveria ser consumado. Ele abriu a porta e compete a cada um de nós escolher entrar por ela ou não. O que precisamos entender é que ao escolher entrar, precisamos inevitavelmente matar a carne, destruí-la, senão é ela que vai nos destruir. Sua carne não gosta de orar, não gosta de buscar ao Senhor, não gosta de fazer as coisas certas. Ela tem desejos maus que precisam ser destruídos antes que eles engordem e destruam você. E como eu destruo a minha carne? Ora, essa luta contra a carne é constante, uma luta diária que precisa ser vencida dia após dia, algo que Deus vai lhe dando à medida que você toma posições diante dele, renunciando às ofertas da carne e vivendo uma vida no Espírito. Ok, vamos lá. Capítulo 5. O Ministério do Espírito Santo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sustentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro, assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17, versículo do 8 ao 16. Moisés estava no cume do monte e Josué guerreava lá embaixo contra os amalequitas. Enquanto Moisés permanecia com suas mãos levantadas, Josué vencia. Mas quando Moisés baixava as mãos, Josué se rendia. Naquele dia, porém, Moisés quase não conseguiu permanecer com suas mãos levantadas. Depois de horas de intensa guerra, esmoreceu e baixou suas mãos, e Josué começou a perder. Moisés era o grande patriarca, mas como todo homem de Deus, sabia que não poderia vencer a guerra sozinho. Ele não só dependia de que Josué mantivesse a espada firme em seu punho, mas também precisava de ajuda de Hur e Arão. Os dois homens firmemente ajudaram Moisés e juntos de um trabalho de equipe, venceram os amalequitas. E naquele dia, Deus declarou que os filhos de Israel lutariam contra os filhos de Amaleque de geração em geração. Talvez você esteja se questionando a respeito do que toda essa guerra contra os amalequitas tem a ver com você. Não pense, contudo, que vou lhe dar uma receita do gênero: fique com suas mãos levantadas e sua carne não vencerá mais você. Amaleque representa a nossa carne. É bem verdade. Amaleque representa a nossa carne, é bem verdade. E você a destrói permanecendo com as mãos levantadas no monte do Senhor, adorando a Deus. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de você ir a um culto e erguer as suas mãos no momento de louvor, e sim tomar um posicionamento em seu coração, buscando a face de Deus e pedindo ajuda para permanecer em pé a cada dia, a cada desafio. Lembre-se de Moisés, que precisou de ajuda de Hur e Arão para continuar com suas mãos levantadas. A unidade sempre está presente na adoração. Ainda que você adore no particular, no secreto, alguém está ali para impulsionar você. Alguém sempre é o motivo de suas orações. Você não é Deus, você é humano, e humanos precisam uns dos outros para ficar de pé. Deus não quer que você se condene, mas entenda, se você não consegue se livrar da sua carne, existe um intercessor
que se chama Jesus. Sua carne milita contra o seu espírito, ela guerreia lá contra o espírito. E essa guerra você precisa vencer com uma arma espiritual. Você não destrói carne com carne. Se andarmos em espírito, precisamos de uma armadura espiritual para discernir as coisas espiritualmente. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26. O que exatamente o Espírito Santo faz por nós? Ora, ele nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo trabalha em nosso favor. Se o Espírito ficar pronto, a carne, entretanto, permanece fraca. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito ora em seu lugar, porque você não sabe orar como convém para se livrar da carne. Você precisa de uma arma espiritual e uma vida de oração conduzida pelo Espírito Santo. Este é seu ministério. Por que motivo Jesus deixou o Espírito Santo conosco, afinal? Para que ele venha e nos ajude a matar a carne. E como eu mato minha carne? Orando em outras línguas. Aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Às vezes você entra em seu quarto para ficar ali por alguns minutos orando em línguas e somente diz: sai daí, isso não é de Deus, não vai fazer algo, isso não é de Deus não, vai fazer algo útil, você nem está entendendo o que está falando. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Não se destrói carne com carne, e sim com o Espírito, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 1, versículo 20, parte B. Orar no Espírito para a edificação, e isso é para orar no Espírito é para a edificação, e isso é para todos. Deus nos deu 9 dons, sendo que 8 desses dons são para que trabalhemos para o corpo, ou seja, para a igreja e para ele. Um único dom é exclusivamente para nós mesmos, sendo este dom de orar em línguas. Orar em línguas é para a nossa própria edificação. Não pense que você não recebe o batismo com o Espírito Santo pelo fato de não estar preparado. Deus não é injusto e não privaria as pessoas de receberem um dom de orar em línguas, porque ninguém é preparado para ser batizado em línguas. Muitas pessoas querem se santificar para depois receberem um dom de línguas estranhas, mas você tem de receber o dom de línguas estranhas para que Deus possa santificá-lo, para que então encontre a verdadeira mudança de vida. Eu lembro que tinha um pastor que ele falava muito sobre a necessidade de nós estarmos orando em língua, hora após hora. Compra o relógio, irmão, para você marcar, vamos orar em línguas hora após hora. E ele falava que... Aí ele falava que às vezes as pessoas chegavam para ele e diziam: poxa, como você tá espiritual, orando muito em línguas. Ele falou: não, irmão, quando eu tô orando muito em línguas é porque é muita carne para matar. Como eu tô precisando morrer muito, aí eu intensivo a minha oração em línguas. Não é a questão de... então, fulano é super espiritual, tá orando em línguas. Eu louvo a Deus porque falam em mistério mais que todos vós. 1 Coríntios 14, versículo 18. Paulo é um belo exemplo de um homem edificado, tanto que foi ele que escreveu a maior parte do chamado Novo Testamento. Foi ele quem foi ao terceiro céu, foi este apóstolo que fez as viagens missionárias. Paulo nos toca até o dia de hoje porque foi um homem edificado. Paulo não era um homem carnal, ele era espiritual e entendia o ministério do Espírito Santo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7, versículo 18 a 25. Para vencer a carne, eu preciso orar de verdade, pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade. 1 Coríntios 14, 14. Precisamos entender que a composição do nosso ser é dual. Somos uma alma que tem um espírito e um corpo.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Com o meu espírito eu tenho um relacionamento com o que é espiritual. Com a minha carne eu tenho desejos. Se meu espírito não estiver fortalecido, a alma penderá para os desejos da carne. Se meu espírito não estiver fortalecido, a alma penderá para as coisas espirituais. Se meu espírito estiver fortalecido, a alma penderá para as coisas espirituais. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, versículo 27. Devo então entender que é através do meu espírito que o Espírito Santo se relaciona comigo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está falando nessa passagem é sobre a luz do nosso espírito, uma luz que não é dele, mas nossa, que resplandecerá com o treinamento de um relacionamento com o Espírito Santo. Esse relacionamento vem pela prática de orar em línguas e reflete as boas obras, sendo Deus glorificado através da nossa vida, de modo que estamos servindo a Ele como ensinam as Escrituras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Quando você ora em línguas, um rio de água viva flui do seu interior. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Abra, portanto, sua boca e deixe o rio fluir. Lembre-se de que antes de o rio fluir a partir de você, ele precisa fluir em você. Deus somente fará, através de você, o que ele já fez primeiro em você. Mesmo que você não veja um motivo claro para orar em línguas, cria somente e pratique tal exercício. Esse mistério não pode ser compreendido no âmbito racional, pois é espiritual e trata-se, pois, de um mistério. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 a 28. O mistério que se refere à passagem consiste em formarmos Cristo em nós, para que sejamos homens perfeitos. Se aqueles que já oram em línguas não conseguem ver um motivo claro para fazê-lo, o que esperar dos que ainda não oram? Quando nós, a igreja, descobrirmos essa poderosa arma, posso afirmar que viveremos em uma vida de conquistas e triunfos, edificando a nossa casa na rocha e trazendo um crescimento sadio para o caminhar com Deus. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo e nos rendemos totalmente a Ele, estamos aptos a orar em mistério, usando essa ferramenta do Espírito que trabalha no mais profundo do nosso ser. E faço questão de ressaltar, não é o Espírito que fala em línguas, ele apenas nos concede tal graça. Quem fala somos nós. Que algumas pessoas acham, que o Espírito Santo ele vai vir, vai tomar a boca da pessoa assim, a pessoa vai ser possuída e vai falar. Mas não é assim. Tem uma ministração da Sarah Sheva no YouTube que é sobre oração em línguas. Se não me engano, o nome é O Governo da Alma versus o Governo do Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cabe-nos, portanto, primeiro nos rendermos completamente, para que venha o poder do Espírito Santo, e segundo, colocar em prática o que nos foi dado. Ou seja, se você recebeu o dom de falar em línguas, coloque em prática. A oração em línguas, quando você ainda não tem e você pede a Deus, ele dá para você, é como se fosse feito um download de um aplicativo no seu celular. Uma vez que esse aplicativo já foi baixado no seu celular, você usa a hora que você quiser. Da mesma forma, é a oração em línguas. Meditando no livro de Tiago, podemos ver porque Deus escolheu algo como a fala para manifestarmos essa comunhão. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós fomos freios nas bocas dos cavalos, para que não os obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que o governam. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, também de bestas feras, como de aves, também de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana.
mas nenhum de nós pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago 3, versículo do 2 ao 8. A Bíblia evidencia por meio desta passagem que a fala influencia o espiritual, revelando quem está no controle, Deus ou o diabo. Por isso, quando você fala em línguas, você fala diretamente a Deus e não a homens, confundindo até mesmo Satanás, que não entende as palavras que você está proferindo. Eu lembro uma vez que eu vi o pastor Lucinho falando sobre a questão da oração em línguas. Aí no comentário tinha um rapaz... Não era sobre oração em línguas, era sobre oração. Se a gente deveria orar, tipo assim, audivelmente, porque Satanás iria escutar e, segundo ele, poderia impedir os planos, isso mais lá o que. Aí tem uma pessoa que nos comentários falou: é por isso que eu só oro em línguas, que o diabo, nem eu entendo o que dirá o diabo. E pronto, tá tudo certo. E é isso aí, ninguém entende não, viu? Mas nós estamos sendo edificados. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Essa passagem nos leva a refletir sobre por que o Espírito Santo controla justamente uma área tão estratégica de nossas vidas com seu poder, justamente para que não venhamos de modo algum a manipular como se pudéssemos de algum modo a Deus com nossas palavras meramente humanas, destinando assim nossa total expressão na eficiência da execução desse ministério. Às vezes somos movidos por circunstâncias ao nosso redor e ficamos apavorados. Eu mesmo tenho por hábito, toda vez que ouço uma notícia ruim, imediatamente começar a orar em línguas. Assim, entro em descanso, porque sei que Deus está tomando o controle da situação. O livro de Isaías, capítulo 18, versículo 12, revela que ele dá o descanso ao cansado. Comece a orar em línguas e constatará o refrigério do Senhor sobre a sua vida. Quando você está orando em línguas, além de você falar diretamente a Deus, acaba sendo ministrado por Ele. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Isaías 28, versículo do 11 ao 12. O Espírito Santo veio habitar em nós e cumprir a parte que lhe toca no propósito divino. Quando Paulo escreve a Timóteo, fala do bom depósito em nós, segundo Timóteo 1,14. Ou seja, há um investimento de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo para habitar em nós foi para que ele produzisse algo em nossas vidas. Esteja convicto de que o Espírito Santo não quer permanecer inativo. Habitar em você é parte do trabalho dele, e à medida que você se rende, seu agir vai se tornando cada vez mais intenso. O Espírito de Deus está em você para realizar a parte dele num propósito eterno. Veio concluir a obra de redenção, pois esta é a parte que lhe cabe. Capítulo 8. O papel do Espírito Santo na redenção. O arrependimento começa no homem por uma ação divina. Sabemos disso porque Paulo disse aos Romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Quem está por trás desta ação é, certamente, o Espírito Santo de Deus, Jesus é. Quem está por trás desta ação? Certamente, o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. João 16:8. Após o arrependimento, quando o homem exerce a fé em Jesus e na obra da cruz, é o Espírito Santo quem faz com que isso se torne realidade. Por isso se diz que ao nascer de novo, o homem é nascido do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Na carta a Tito, lemos acerca do lavar da regeneração do Espírito Santo, o que mais uma vez aponta para a atuação do Espírito na aplicação da redenção do homem. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tudo isso, porém, é apenas o começo. O reino de Deus tem 3 etapas básicas para quais o homem deve passar: a porta, o caminho, o alvo. A porta é a entrada no reino por meio de Jesus Cristo. O alvo é a chegada à estrutura do varão perfeito e à glória celestial. Entre a porta e o alvo, resta-nos uma caminhada.
O Espírito Santo não apenas nos faz passar a porta, mas é quem nos leva até o alvo e nos leva pelo caminho. A nova aliança é chamada por Paulo de o ministério do Espírito, 2 Coríntios 3:8, nos mostrando o papel do Espírito Santo de produzir em nós a obra de Deus. O Espírito Santo veio concluir a obra da redenção e é por esse motivo que ele está em nós, trazendo consigo uma linguagem de oração, para que através dessa linguagem nos influencie, uma vez que nossa língua é um meio tão estratégico para isto. Como disse Tiago, se a língua do homem for controlada, com ela todo o ser da pessoa será também influenciado. É necessário ressaltar que esse toque na língua não é mágico, precisamos sujeitá-la a cada novo dia. Não é apenas falar em línguas ocasionalmente, ou no dia do batismo no Espírito Santo, ou no reteté da igreja, mas dia a dia, de forma constante e perseverante. Conclusão. A hora é agora. The time is now. The time has come. Oro para que desça sobre você o dom de línguas estranhas, hoje, agora, neste momento. Mas se você está se questionando sobre o que precisa fazer para ter o dom de línguas estranhas, primeiro você precisa se arrepender. Lembre-se da pregação de Pedro. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, do 37 ao 39. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo, porque você precisa dele para ser edificado. Se você orar no Espírito Santo, vai viver no Espírito e nunca mais sua carne dominará. A oração em línguas é uma necessidade da vida para o cristão. Orar em línguas é uma necessidade da igreja. Orar no Espírito Santo é o que vai trazer edificação para a sua casa, para a sua família e para toda a sua vida. Orar no Espírito Santo é uma necessidade vital para o seu ministério. Você precisa ter o hábito de orar em línguas, assim como o apóstolo Paulo instruiu. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Mas como conseguimos orar sem cessar? Você não tem palavras para o dia inteiro, mas quando você ora em línguas, é diretamente com Deus e não com homens que estão falando. Posso lhe garantir que não faltarão palavras. É com Ele que você precisa falar para ser edificado, para ser transformado, abençoado e livre. Comece hoje, portanto, mate a sua carne e viva o propósito de Deus por completo em sua vida. Deus o abençoe, Luiz Hermínio. E é isso aí, pessoal. Aqui foi mais um livro aqui no nosso canal. Só sucesso, Matando a Carne, Luiz Hermínio. Separando o precioso de Deus.